sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie dos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, nós te pedimos nesse momento que tu continues a falar conosco, perdoa os pecados que praticamos durante essa semana contra o Senhor, contra a tua lei, os pecados que já praticamos hoje contra o Senhor, contra o próximo. Nos perdoa, Senhor, nos faz semelhantes a Jesus, manso e humilde de coração. Nos ajuda a espelharmos Jesus nos nossos relacionamentos, de maneira que o Senhor seja glorificado através de tudo quanto fizermos, falarmos e sentirmos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós estamos aqui no final do capítulo 3 e na nossa série de 1 Coríntios. Tá? E após Paulo ter explicado a relação entre os obreiros do Senhor e a unidade cristã, é isso que ele faz até este momento, não é? Ele está a tratar ali com pessoas na igreja que se diziam de um partido e outros que se diziam de outro partido, irmãos que brigavam entre si, ou nas palavras de Paulo, mordiam uns aos outros, não é? É uma figura de linguagem para dizer que a coisa estava séria ali. Tá? Então, depois que Paulo explica essas coisas, ele vai encerrar o capítulo 3 aqui, mais uma vez, falando sobre a unidade cristã e unindo estes três assuntos que ele tinha falado antes, que é a sabedoria do mundo, em oposição à sabedoria de Deus, a vanglória, o orgulho que os coríntios tinham, tá? As divisões na igreja e também Cristo como a solução para todos estes problemas que ele falou até aqui. Bem? Então Paulo ele está tratando de problema por problema da igreja e Cristo é a solução para cada um dos problemas daquela igreja, que aquela igreja possuía. E ele vai finalizar aqui o capítulo 3, dando Cristo como a resposta, como a solução contra a sabedoria mundana, contra o orgulho humano, as divisões da igreja. Amém? Quero saber se o áudio está muito alto. Não? Tá bom, tá bom. Ok, obrigado. Então, meus irmãos, ele começa a fazer isso, tá? Em forma de advertência. Do versículo 18 ao versículo 20, ele adverte os irmãos para que tenham cuidado com o auto-engano. No versículo 18, ele inicia dizendo: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem impulsado neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Primeiramente, ele nos diz que o auto-engano, tá, é algo próprio de pecadores como os coríntios, como nós. Tá? Paulo deixa claro aqui: ninguém se engane a si mesmo. Isso aqui é o que nós chamamos de auto-engano. O que é o auto-engano? O auto-engano é quando alguém está absolutamente coberta de erro, tá? Absolutamente errada. No entanto, ela procura meios para justificar o seu erro. Ela se recusa também em admitir que está errada, que está cometendo um pecado contra Deus e contra o irmão. E tentando justificar isso para outros, e não admitindo isso para outros, essa pessoa ela mente para si mesma. Isso é o chamado auto-engano. Porque isso é baseado na decisão, uma convicção do coração, e não é racional. Então, isso é quando alguém percebe que o seu coração está direcionando ela para um lugar certo e que ela não quer ouvir mais ninguém. Jeremias 17, versículo 9, já falamos aqui, nos apresenta o coração humano como enganoso. Não é? O coração do homem é enganoso. Jeremias capítulo 17, versículo 9 nos diz: e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, meus irmãos, Paulo ele adverte contra o auto-engano dos coríntios,
E no versículo 18, ele diz: se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Ele começa a confrontar a sabedoria mundana dos coríntios. Tá? A sabedoria mundana daqueles crentes precisaria ser constantemente confrontada. Paulo aqui ele faz novamente o que ele já tinha feito antes, que é confrontar a sabedoria do mundo, aquelas coisas que para o mundo são corretas, são louváveis, são admiráveis, matéria de jornal, em oposição àquilo que é sabedoria de Deus, que é Cristo, Salvador dos homens, pregado numa cruz entre dois pecadores, e é o único meio de salvação para salvar o homem mais orgulhoso que tem nesse mundo, que é você, que sou eu. Tá? Cristo, um homem que morreu quase desnudo, entre dois ladrões, dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Ele é o único meio de salvação para os homens. Você precisa ter fé para ser salvo dessa mensagem, através dessa mensagem. Mas isso é chamado de a sabedoria de Deus. O mundo nunca vai perceber isso, porque o Evangelho ele escandaliza. Tá? O Evangelho escandaliza. Eu digo que o Evangelho parar de escandalizar e deixou de ser Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, é nada mais do que Deus planeando o assassinato premeditado do seu próprio filho inocente em favor dos algozes, em favor de criminosos. O pior tipo de gente que existe são pecadores. Isso é o Evangelho. Se isso não escandalizar a mente carnal do homem, não é possível, isso deve escandalizar. E os coríntios, eles ficavam escandalizados com isso. É por isso que os judeus também consideravam isso como pedra de tropeço. Porque essa mensagem, ou você crê em Cristo por obra do Espírito Santo, você tropeça e cai em completa condenação. Tá, meus irmãos? O que acontece? Paulo ele diz que isto é a sabedoria de Deus, e aquelas pessoas que estavam cedendo a esta mensagem do Evangelho, que era a sabedoria de Deus, elas estavam abraçando a loucura para Deus, que na verdade para o mundo era chamado de sabedoria. A sabedoria do mundo é loucura para Deus. E aquilo que para o mundo é loucura é a sabedoria de Deus. A advertência de Paulo aqui é muito específica, porque ele está falando contra os sofistas da época, eram filósofos, que pregavam também salvação por meio de sabedoria, e você, quanto mais conhecia, mais chegava ao estado pleno de reconciliação com o universo, com o cosmos, com a era, tudo isso. Então, quanto mais você conhecesse, a salvação se dava pelo conhecimento. Os filósofos, muitos deles tinham esse entendimento, tá? Mas outros não importava o que você cria, o que você acreditava, contanto que você falasse muito bem, então está valendo. Paulo diz que quando foi ter entre os coríntios, ele não foi com sabedoria humana, nem impostando a voz, né? Como se fosse alguém muito importante. Não, ele chegou, ele diz, em temor e em fraqueza. Isso nós explicamos isso semana passada, que Paulo diz que ele chegou para pregar entre os coríntios, ele estava doente, e muito provavelmente era uma doença dos olhos, tá? E em tremor, ou seja, eles muitas vezes pregavam com medo, não dos coríntios, mas com um medo santo, diante de um Deus santo. Porque, falamos isso também, é uma grande responsabilidade você falar, você pregar o Evangelho para outras pessoas, você anunciar Cristo, você abrir a palavra, você pregar a palavra. Você está tratando com almas eternas que tomarão uma decisão com base naquilo que você direciona. E isso não pode ser feito de qualquer maneira. Tá? No entanto, Paulo, ele diz que se alguém se tem por sábio neste mundo, então que faça-se de louco. A ideia de louco aqui é que seja louco para o mundo, para que seja sábio diante de Deus. Tá? Paulo ele quer repetir o que falou anteriormente no versículo 19, nos versículos anteriores. No entanto, ele ratifica. O que significa, Paulo? Qual o seu fundamento para entender que rejeitar a sabedoria do mundo, os valores do mundo, a ética do mundo, isso de nada vale para Deus?
qual a sua fundamentação para isso? Versículo 19 e versículo 20 ele diz qual é. Ele diz: pois está escrito, ele, está falando de Deus, apanha os sábios na sua própria astúcia, e outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Então, para Paulo falar contra a sabedoria mundana e exortar os crentes para que eles não enganassem a si próprios, Paulo ele dá fundamentação para isso que ele está falando, fundamentação bíblica, fundamentação teológica, doutrinária, baseado no Antigo Testamento. Tá? E ele faz isso 2 vezes nestes curtos versículos aqui. E a fundamentação da fala de Paulo aqui no Antigo Testamento, em primeiro lugar, é baseada no texto de Jó, capítulo 5, versículo 13, quando ele diz assim: pois está escrito, ele apanha os sábios em sua própria astúcia. Ele está citando esse texto de Jó, capítulo 5, versículo 13. Posso até ler aqui para os irmãos. Que é, na verdade, uma conversa entre Elifaz, o temanita, tá? Com Jó. E Elifaz diz assim para Jó: ele, Deus, não é? Apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Elifaz aqui, ele está repreendendo equivocadamente Jó, porque ele entende que Jó está passando por aqueles problemas por causa de algum pecado nele. É aquela ideia de que se você é pobre é porque você está em pecado, e se você está em provação é porque você está em pecado, se acontece alguma coisa ruim na sua família é porque você está em pecado, porque crente tem sempre que prosperar. Elifaz tinha essa teologia ruim aí, teologia da prosperidade. E então ele confronta Jó com isso, dizendo: olha Jó, você fala com muita sabedoria, mas Deus ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Ele estava querendo atribuir uma culpa que Jó não tinha. Amém? Paulo pega essa fala correta de Elifaz. Observe bem, irmãos. Elifaz não está mentindo. Realmente Deus ele apanha os pretensos sábios na sua própria astúcia. Amém? Porque Deus ele é um sábio por excelência. Mas Elifaz ele está pegando uma teologia correta, uma doutrina correta e aplicando no momento errado. Tá bem? E Paulo pega aquela fala de Elifaz contra Jó e agora aplica no contexto correto. Tá? Aquela verdade que ele fala ali, Paulo aplica no contexto correto. E os coríntios não precisavam agradar o mundo. Tá? Porque a sabedoria do mundo para Deus nada vale. Paulo não está argumentando aqui contra o estudo, é importante deixar isso claro, tá bem, irmãos? Contra o estudo, contra as ciências, nada disso. Paulo ele está falando daquela sabedoria que ofusca o Evangelho, na qual o homem se apega como seu ato de redenção. É isso, é esse tipo de sabedoria. Tá? Mas além disso, versículo 10, Paulo ele cita um segundo texto do Antigo Testamento, tá? Quando ele diz: e outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Versículo 10, não, desculpa, versículo 20. Paulo, quando ele cita aqui, ele está fazendo uso de Salmo 94, versículo 11, que tem esse texto. Tá? Salmo 94, versículo 11, pode conferir comigo. O texto diz assim, o texto usado por Paulo fala assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. A Paulo aqui ele faz uma pequena modificação, tá? Porque o texto de Salmo 94, verso 11, que é baseado no texto hebraico, Paulo ele faz uma citação, não do texto hebraico, mas do texto de Salmo 94, 11, texto grego de Salmo 94, verso 11, da Bíblia, do Antigo Testamento em grego. Então, Paulo está falando para Corinto, para a cidade de Corinto, a igreja da cidade de Corinto, que é uma igreja de gregos, também de fala grega. E ele está fazendo a citação do texto de Salmo 94, 11, na tradução grega, que não tem assim: o Senhor conhece o pensamento dos sábios. Não tem isso. Tem: o Senhor conhece o pensamento, na tua Bíblia, o Senhor conhece o pensamento do homem. No texto grego tem: o Senhor conhece o pensamento dos homens.
na verdade, dos sábios, mas no plural, e Paulo ele aplica aqui dizendo que aquilo que ele está falando sobre Deus, como aquele que conhece o conhecimento do mais sábio dos homens, este entendimento estava fundamentado no Antigo Testamento, tanto na sua versão hebraica como na sua versão grega. E o que Paulo quer deixar claro aqui para nós, irmãos, é que um dia Deus ele destruirá, tá? Esse é o uso de Salmo 94. Deus destruirá aqueles sábios que ofuscam a sabedoria do Evangelho, porque o contexto de Salmo 94 é um contexto em que acaba o Salmo 94, termina o Salmo 94 no versículo 23 com palavra de juízo, dizendo: e Deus fará cair sobre eles, ou seja, contra os pretensos sábios, tá? Deus fará cair sobre eles a sua própria iniquidade, os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. O texto está falando uma palavra de juízo contra aquelas pessoas, Salmo 94, que oprimiam o pobre e que usavam de astúcia, de malícia contra os indefesos e contra os justos. Tá bem? Esse é o contexto do Salmo 94. E Paulo está aplicando, dizendo que os crentes da cidade de Corinto tenham cuidado, porque se eles conhecem o Deus do Salmo 94, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus também que aplica julgamento, porque ele é santo, ele é um justo juiz, é um santo juiz. Tá? E aqui nós aprendemos uma coisa muito importante dessas citações de Paulo, irmãos, é que o Antigo Testamento era visto em alta conta pelos apóstolos do Novo Testamento, pelos crentes do Novo Testamento. E deve ser assim também para nós. Eu sei que muitas vezes nós lemos com mais frequência o Novo Testamento. Tá? Mas, irmãos, o Antigo Testamento tem a mesma autoridade do Novo Testamento. O Antigo Testamento promete, o Novo Testamento cumpre. No Antigo Testamento apresenta aquilo que Deus fazia na salvação dos crentes da Antiga Aliança através de símbolos, de figuras. Mas para você entender a realidade, você tem que ter visto as figuras, os símbolos, o cordeiro, a seria. Às vezes nós temos uma visão equivocada do Antigo Testamento, como se só prestasse no Antigo Testamento o livro de Salmo e o livro de Provérbios. Irmãos, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para habilitar os crentes a toda boa obra. E toda a Escritura inclui o Antigo Testamento também, para que o homem seja sábio, não é? Habilitado em toda boa obra. Então você quer agradar a Deus? Leia Levítico. Você quer ser um crente santo que tema a Deus? Leia o livro de Números. Irmãos, histórias maravilhosas, inspiradas por Deus e que nos ajudam na nossa caminhada cristã. Livros de Números, irmãos, é a peregrinação do povo no deserto. Isso nos ensina muito acerca de nós, no meio das nossas provações, enquanto passamos por este mundo que é um vale de lágrimas. O livro de Números nos ensina acerca destas coisas. A peregrinação dos crentes da Antiga Aliança no meio do deserto, em direção à Terra Prometida. Vê se isso não tem a ver conosco. Tá? Os livros mais conhecidos e, na verdade, mais vendidos depois da Bíblia é o livro do Peregrino, né, de John Bunyan. E aquele livro fala sobre esse trajeto de peregrinação em direção à cidade celestial. Irmãos, mas o livro de Números já fazia isso há muitos séculos. O livro de Números é o livro peregrino inspirado pelo Espírito Santo do Antigo Testamento. Deus lhe deu uma maneira pelo qual você deve vencer as tentações, vencer a murmuração, vencer a carnalidade. Às vezes você sai do Egito, não é? Que é o mundo, mas o Egito ainda está dentro de você. Não é? John Wesley dizia que a conversão é quando Deus tira o crente do mundo para ser dele. A conversão é isso. E a santificação é quando Deus tira o mundo de dentro do crente. Você quer aprender sobre estas coisas? Lê o livro de Números. Deus vai santificando o povo, transformando. Tá? Toda a Escritura é inspirada. E Paulo está fundamentando aquilo que ele está dizendo baseado na Bíblia. Baseado na Bíblia. E isso é importante também. Por quê, irmãos?
Porque Paulo ele não quer impor. Ele está dizendo, olha, façam isso, irmãos, porque a Bíblia está dizendo isso. Pois está escrito, ele diz. Isso não é uma opinião pessoal de Paulo. Não é uma imposição do apóstolo. Assim deve ser o nosso procedimento. Devemos fundamentar as nossas convicções e as nossas práticas não em opiniões humanas, nem dos outros, nem das nossas. Porque eu acho. Nós não devemos achar nada. Tem que ser o que a Bíblia diz. As nossas práticas e as nossas convicções devem estar em conformidade com a revelação divina. Isso para cada crente, inclui o pastor, principalmente. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a palavra que o pregador prega. Com a palavra dele. Tá? Deus não tem compromisso com as nossas palavras de autoajuda uns para os outros. É que virou moda, né? Vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem nada. Deus vai trazer julgamento, essa terra vai passar por fogo, vai ter julgamento final, lago de fogo para quem não crê em Cristo, e novos céus e nova terra para quem foi transformado pelo Senhor. Não vai ficar bem nada no último dia. Tá? A palavra de Deus deve ser as nossas convicções. As nossas convicções devem estar fundamentadas na palavra de Deus. E não somente na palavra de alguém que a gente gosta, que a gente aprecia. O pastor falar alguma coisa, e se não estiver de conformidade com a palavra de Deus, de forma muito educada e particularmente, pode chegar para mim, pastor, eu não entendi isso que o pastor falou, o pastor pode explicar melhor, eu posso não ter entendido. Ou eu posso chegar também para você, irmão, não entendi muito bem o que o irmão disse. Pode explicar novamente? Deve ter sido uma falha de comunicação, e a gente conversar. Mas devemos fazer isso uns com os outros. Está bem? Isso, uns com os outros. Ok. Então, no versículo 20 ao 23, Paulo ele desenvolve, já caminhando para o fim, quando ele diz que tudo é vosso. E o que é? O que significa tudo é vosso? O entendimento aqui do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, tudo é vosso, porque realmente todas as coisas são de Cristo, e porque nós pertencemos a Cristo, essas coisas também pertencem a nós. Tá bem? Então, antes de entrarmos aqui, lembremos que Paulo, ele adverte esses irmãos contra o auto-engano. Ele diz que ele deixa estabelecido que o auto-engano é algo próprio de pecadores, que tem um coração pecador e que tenta justificar, raciocinar pecado. Tá? A sabedoria mundana deve ser constantemente confrontada. Paulo não está fazendo uma coisa nova no final do capítulo 3. Ele está repetindo o que já tinha falado anteriormente. Ele quer deixar gravado na mente dos irmãos. Tá bem? E Paulo ele fundamenta aquilo que ele diz baseado na Bíblia, baseado no Antigo Testamento. Ele diz uma coisa e então ele fala, pois está escrito. Aí ele cita a Bíblia. Tá bem? E ele faz isso porque ele tem apreciação pela palavra de Deus, pelo Antigo Testamento, e também ele faz isso porque ele não quer impor nada. Ele depende da palavra de Deus. Assim também devemos ser nós. Devemos confiar na palavra de Deus e nela centrarmos as nossas convicções. O pastor fala alguma coisa, diga aqui novamente. Não diga. O pastor é que sabe, não. A Bíblia diz. Então, os irmãos prestem atenção. Às vezes quando eu faço alguma coisa aqui, digo, irmãos, a Bíblia diz assim. Sobre o culto, não é? Uma coisa aqui, irmãos, é porque a Bíblia diz assim. De vez em quando a gente coloca e explica para os irmãos. Por quê? Os irmãos saberem que não é porque o pastor é que sabe. Não é isso. É porque deve ter uma razão bíblica para aquilo que nós fazemos. Dentro e fora do culto. Tá bem? E como assim tudo é vosso? Verso 20 até o verso 23. Tá? Ele diz. Na verdade, versículo 21. Ele diz, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, voz de Cristo e Cristo de Deus. Paulo, com isto, ele quer apresentar-nos que o divisionismo na igreja, e era isso que estava acontecendo em Corinto, na igreja de Corinto, o divisionismo na igreja, o partidarismo na igreja, é, como todo pecado, algo absolutamente irracional. Irracional. O pecado é irracional, tá, irmãos? Nós sabemos o que está errado e nosso coração sente aquele peso e a gente vai para o lado que está errado.
porque a gente quer fazer. Mas a gente sabe que está errado. Tá? E o nosso coração está apto absolutamente para isso. O pecado ele é loucura. É loucura. É o homem preferir alguns minutos de prazer e apostar nisto a sua alma durante toda a eternidade. O pecado é absolutamente irracional, irmãos. Mas o mundo é fomentado para produzir a irracionalidade através do pecado. É assim. Irmãos, em todo lugar. A gente assiste a qualquer coisa, está lá, irmãos. E a gente, quando menos se percebe, está lá. Você está assistindo, por exemplo, uma série, um filme, e lá no meio da série é sobre os ladrões são muito espertos, são muito astutos, e a polícia está tentando descobrir ali o que está acontecendo, só que os ladrões estão sempre à frente, estão sempre adiantados, e quando você menos percebe no meio da série, você está passando pelos ladrões, não é? Algumas novelas são assim, não é? A mulher, a verdadeira, não é? A esposa, mulher ruim, antipática, feia, é assim que muitas novelas retratam, né? Não compreende o marido, não responde ao marido, nem nada. Aí aparece uma segunda mulher no trabalho do marido, que é simpática, é bonita, é educada, mais jovem. Aí a outra mulher lá começa a perseguir a amante, começa a fazer o mal e maltrata mais o marido. Aí quando a pessoa percebe, está torcendo pela amante. Não é? Muitas novelas são assim, ou filmes também. O mundo é fomentado por essas coisas, irmãos. Essa é a cosmovisão do mundo. O mundo é absolutamente irracional. O pecado é absolutamente irracional. Nós sabemos o que está errado e mesmo assim continuamos. Tá? Os coríntios tinham esquecido que a igreja pertencia ao seu dono. Quando Paulo diz tudo é vosso, ele não está falando só que as coisas pertenciam aos crentes de Corinto, ele está falando acerca do senhorio maior, que é Cristo. Os coríntios pensavam que a igreja pertencia a eles. O partido de Paulo dizia, não, a igreja pertence de Paulo, porque Paulo esteve entre nós aqui plantando a igreja. E o do partido de Apolo dizia, não, mas foi Apolo que regou. Então, se ele não tivesse regado, então não adiantava de nada Paulo ter plantado. Então a igreja é de Apolo, e eu sou de Apolo. E Paulo faz isso tudo aqui dizendo que a igreja tem dono. E o dono da igreja não era Paulo, nem Apolo, nem Pedro, Cefas. O dono da igreja é Cristo. É Cristo. Por isso que ele diz, portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Tá? Paulo, Apolo e Cefas, não precisavam os coríntios brigarem sobre quem era de quem. Porque Paulo, Apolo e Cefas, Paulo diz aqui, são de vocês. Nós temos, é o que Paulo dizia, vocês têm como um presente de Deus os pregadores mais aguerridos, apóstolos poderosamente usados por Deus como Paulo, mas pregadores poderosamente capazes e eficazes como Apolo. Isso é de vocês. De Cefas também. Não adianta você brigar de quem pertence a quem, porque todos eles são de vocês. Assim também nós, irmãos. Não precisa ninguém brigar sobre pertence a quem. Não, eu gosto mais daquele pastor pregando, porque nesse daqui eu já não gosto tanto. Porque não é preciso isso. Porque Deus dá para a sua igreja mestres, tá? Pastores, e tudo pertence à igreja de Cristo. Quer seja aqueles homens mais capazes, ou nem tanto capazes, mas que têm outros dons. Tudo pertence ao servo de Deus e tudo pertencia aos coríntios. Era isso que Paulo estava dizendo aqui. Todos eles eram irmãos. Apolo, Paulo, Cefas, e eram ministros enviados pelo Senhor para servir aqueles irmãos, para servir os coríntios. Além disso, se os coríntios pertencem a Deus, porque Paulo diz isso, não é? Porque ninguém se gloria nos homens, porque tudo é vosso. E mais lá na frente ele diz, e vós de Cristo. Então os coríntios pertenciam a Deus. Se os coríntios pertencem a Deus, então eles deveriam lembrar
que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Salmo 24, verso 1. Eles não têm que brigar sobre o que é de quem. Porque se eles pertencem a Deus, o mundo inteiro é de Deus. Tá? O Salvador dos crentes é o dono do planeta Terra e de todos os planetas do universo. É dono de todos os anjos, é dono de toda a criação, visível e invisível. Tá? Do Senhor a terra e a sua plenitude. Assim, o cosmos, o planeta, o universo pertence a Cristo por direito, pertence a Deus por direito, porque Ele é o Criador. Mas Paulo continua dizendo que seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. O que significa isso? Seja a vida, seja a morte, seja o mundo. Como assim o mundo é do crente? Já expliquei, por causa de Salmo 24:1. Deus é o dono do mundo. Não do sistema mundano como pecado, não é isso. É do universo criado. No entanto, Paulo também diz que pertence aos coríntios a morte, a vida, o presente, o futuro. Tudo é vosso. Tudo é vosso. O que significa isso? Significa, irmãos, que através de Cristo a morte foi vencida e Deus conquistou para os crentes a vida eterna. E não somente vida espiritual, quando Ele nos faz renascer para uma nova vida diante dEle, nós salvos por Cristo, mas para uma vida eterna, aquilo que ganharemos no futuro, ressuscitando para a salvação eterna, que jamais, estaremos sempre diante do Cordeiro e de Deus, não é? E do Pai. Mas também a vida física, porque um dia nós ressuscitaremos e nunca mais morreremos. E nunca mais morreremos. Por isso que Paulo fala, é vosso a vida e a morte. Porque de quem é a morte, irmãos? De quem é a morte? A morte não é do diabo. Não pertence ao diabo. Sabe o que é o dono da morte? É Deus. Apocalipse nos diz que Ele tem a chave da morte e do Hades e do inferno. Nem o Satanás tem a chave da sua própria casa. É Deus que tem. Satanás está no controle de Deus. É Deus que decide. Tá? Se você vai para casa e vai almoçar e depois do almoço vai dormir e acordar bem, isto tudo é uma decisão da parte de Deus. É Ele que vai decidir isso tudo por você. E se amanhã você vai acordar e vai respirar o sopro de vida, isso depende absolutamente de Deus. Ele é o Senhor da vida e da morte. Tá? Da vida. Ninguém morre fora do calendário que Deus já tinha planeado. Deus, Ele é soberano sobre a vida e sobre a morte. Tá? Mas o texto aqui também fala do presente e do futuro. É isso que Paulo está dizendo. Então a vida e a morte também nesses dois contextos, tanto no presente como no futuro. Mas quando é que a morte vai ser visivelmente, pelo menos para nós, conquistada e derrotada de vez? Ainda em 1 Coríntios, Paulo diz para esses irmãos, lá no capítulo 15, que isso vai acontecer no fim. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 e 26, ele diz: virá o fim. Quando é que virá o fim do mundo? Quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai. Então a Bíblia diz que Jesus já está reinando. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. No outro momento ele diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele expulsou os demônios, os fariseus começaram a reclamar, a murmurar, dizendo que eles expulsavam por Beelzebul, e Jesus disse: se eu expulso o demônio por Beelzebul, e aí começa a repreender, não é? Ele diz: mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Então o reino de Deus já é chegado. Ele nos fez já reino e sacerdotes. Então o reino de Deus já está. Não é uma coisa para o futuro que vai vir só quando Jesus voltar. Não. O reino de Deus já veio na primeira vinda de Jesus. Virá o fim. 1 Coríntios 15, versículo 24 a 26. Quando Jesus entregar o reino. Então Jesus vem para entregar o reino. Não é para começar o reino. É para entregar. Porque Ele já está reinando. Quando entregar o reino a Deus, o Pai, e quando houver aniquilado todo império, toda potestade e força, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora,
O último inimigo que há de ser aniquilado, deposto, destruído, é a morte. Então Deus promete que antes da vinda do seu filho, ele vai continuar reinando e vai destruir todo o império que se opõe a seu filho e a sua igreja. E quando Cristo vier, ele vai entregar um reino conquistado, não um reino falhado, em que os crentes escaparam na prorrogação do segundo tempo e quase que a igreja não vence. Não é isso. Cristo vem para um reino conquistado. É necessário que ele reine até que tenha aniquilado todo o império e toda a potestade. Toda a potestade. E qual é o último inimigo a ser aniquilado, a ser destruído? É a morte. Quando Jesus vier, irmãos, ele vai matar a morte. Ele vai aniquilar a morte, o último inimigo. É por isso que quando Jesus vem, só tem a consumação. Novos céus e nova terra. Por quê? Porque ninguém mais morre. Os crentes não vão mais ver a morte. É aquilo que John Owen chamava de o dia que a morte morreu. A morte da morte na morte de Cristo. Ele tem um livro sobre isso. É o dia que Jesus vai literalmente matar a morte. Ela vai se dar mal ali. Tá? E em que momento isso vai acontecer? Na ressurreição dos crentes. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 15, mais à frente, no versículo 54, ele fala quando é que a morte vai ser destruída. É que quando ele vir, não é? Depois que ele tiver entregado o reino ao Pai, depois de ter destruído todos os inimigos da igreja, quando ele vir, 1 Coríntios 15, 54, e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, ou seja, quando a nossa matéria que passa por doenças, choro, dor e morte se decompõe, quando isto for transformado em um corpo glorificado que já não mais adoece, nem peca, nem morre, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. É o dia em que Deus vai engolir a morte por inteiro, o foi-se tudo. Naquele dia, irmãos, dia da vinda de Jesus, vai ser o dia que ele vai matar a morte. E qual é o dia que ele vai matar a morte? Na ressurreição dos crentes, quando isto que é mortal se revestir de imortalidade, isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Jesus não vem para poder começar mais uma fase do reino, chamada de 1000 anos, e as pessoas vão morrer durante esse milênio, vão viver muito tempo, mas vão morrer também. Não, Jesus vem para matar a morte, acabou. Não tem. Jesus vem para trazer absoluta vitória. Graças a Deus, irmãos. Se tivesse uma assembleia aqui que passava irmãos, isso é a vitória maravilhosa, é a vitória do Evangelho. Tá? É a vitória do Evangelho. E aqui eu quero trazer algumas aplicações. Minha primeira aplicação, baseada aqui nesse texto, meus irmãos, é que o crente precisa da igreja para não cair no auto-engano. Ele usa o plural. Não, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém de entre vós, ele está usando a linguagem plural porque ele quer que a igreja pastoreie a si própria, através de um pastor, é claro, mas que os irmãos cuidem também uns dos outros, para evitar o auto-engano. O crente precisa da igreja para não cair no auto-engano, irmãos. Precisamos da igreja, de irmãos, de líderes na comunidade que nos exortem acerca do caminho que estamos a levar. Porque o pecado cauteriza a mente. E é por isso que Deus ele faz com que você pertença a uma igreja, formalmente inclusive, para que você possa ser exortado por esses irmãos. Porque no dia que você se sentir muito bem, é o dia que você vai estar muito mal. Porque sua mente vai estar cauterizada. No dia que você estiver com pouco ou nenhuma convicção de pecado, vai ser o dia que você vai precisar muito de um irmão que te segure e diga: meu irmão, tome jeito, se conserte diante de Deus, não está errado. Onde é que está a sua família que não está na igreja? Por que você age no trabalho como um descrente? Por que seus vizinhos não gostam de lhe ouvir porque você é uma pessoa ranzinza, iracunda? Porque quando as pessoas te ouvem falar, elas parecem que ouvem um partido político, não ouvem um cristão defender o Evangelho.
Isso, meus irmãos, isso todos nós precisamos. O pastor Evandro precisa, e cada um aqui precisa de alguém que nos exorte, que nos chame a atenção. Tá? Porque nós somos tendenciosos a cair no alto engano e começar a justificar. O pastor sabe, né? Às vezes não dá. Nós somos muito tendenciosos a cair no alto engano, a ficarmos com aquela história, né? Ou ficarmos magoados e deixar para lá. Antigamente, não faz muito tempo, quando alguém era exortado na igreja, por um irmão, por uma irmã, pelo pastor, por algum líder na igreja também, baseado na Bíblia, esse crente mudava o comportamento dele, se arrependia dos seus pecados, baseado nisso, ele mudava o seu comportamento. Hoje, se ele é exortado pela Bíblia, ele muda de igreja. Tá? Está errado demais, irmãos. Está errado. Tá? Além disso, vemos algo ainda muito importante aqui. A minha segunda aplicação, meus irmãos, é que nós devemos evitar um autoconceito sobre nós mesmos. Esse texto nos ensina isso. Ninguém se engane a si mesmo, não é? Se alguém entre vós se tem por sábio, Paulo está repreendendo esses coríntios aqui que tinham uma visão muito elevada de si próprio. Pais contáveis, se não fosse eu aqui, as coisas não andavam nessa igreja não. Tipo esses pensamentos assim, tá? Porque a pessoa tem que ser despachada, eu tenho que fazer aqui acontecer, porque senão a igreja não vai para frente. Não pode, irmãos. A igreja só depende do seu dono. Deus usa os meios para isso, tá? Mas você, lamento lhe dizer, lamento mesmo, porque eu não queria ouvir isso, mas você é totalmente substituível, porque Deus não precisa de você para que o plano dele funcione, tá bem? Deus, ele pode, ele quer te usar para isso, mas ele não precisa de você. A igreja vai continuar existindo sem você, tá? E eu e você, nós não somos o centro das atenções de Deus, tá? Não é isso. Devemos evitar um alto conceito sobre nós mesmos. Mateus 5, versículo 5. Os irmãos lembram da pregação? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão aqui tem dois significados. Tem tanto no sentido de saber falar, saber conversar, mas também no sentido de ser humilde, tá? Paulo está falando para pessoas que se consideravam sábias. Ninguém se tenha por sábio. E aqui está outro produto do auto-engano, irmãos. É que o auto-engano produz pessoas orgulhosas, arrogantes. E a arrogância na vida do cristão, irmãos, é algo absolutamente destrutivo e é um contrassenso. Um cristão arrogante, pense aí, que coisa esquisita. É igual uma chuva que chove para cima, um triângulo quadrado, não é? Pronto, é um cristão arrogante, é um contrassenso, tá, meus irmãos? É uma coisa absolutamente esquisita, estranha. E a igreja também é um lugar em que a arrogância, a humildade vai ser colocada no lugar da arrogância e Deus vai tratar arrogantes, porque nós somos assim. E como é que Deus vai tratar a arrogância na igreja? Deus vai tratar a arrogância na igreja usando irmãos. Não é esperando que você desperte somente, porque às vezes você está no auto-engano. Deus vai tratar a sua e a minha arrogância é através do irmão, através do pastor, através da irmã, que vai chegar para você e vai conversar. Tá? E dessa maneira, Deus vai conformar você à imagem de Cristo. Por isso, se você pede para que seja cada vez mais parecido com Jesus, mais santo, conformado, transformado de glória em glória, pode ter certeza que Deus vai colocar pessoas no meio do teu caminho que pensam diferente de ti em muitas coisas, e você vai precisar ter paciência com ela. Paciência com ela. Então, se você pede para ser santo, Deus não vai te dar instantaneamente a santidade, Ele vai te dar oportunidades para você ser santo e a graça para poder passar por isto.
Tá bem? Ele vai fazer isso. Porque o Evangelho nos humilha, irmãos. O Evangelho nos leva para um caminho que, para você passar por esse caminho que é apertado, você tem que diminuir muito. Tá bem? Tem que diminuir muito. O ego tem que baixar. Mas sempre devemos estar dispostos a sermos transformados pelo Senhor e pela sua palavra. Sempre. A pessoa que renuncia o seu próprio entendimento, aquilo que ela considera estar absolutamente certa, sem nunca questionar a si própria, tá? Se ela renuncia a isso, ela recebe de Deus poder para a instrução, para caminhar no caminho da sabedoria eterna. Salmo 25:9 diz que Deus guia os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. A Bíblia tem muitas promessas, irmãos, para quem abandona a arrogância e abraça a humildade em Cristo. Tá bem? Além disso, minha terceira aplicação é que nós devemos considerar que sempre devemos ouvir a repetição das mesmas verdades da Escritura. A aplicação é essa. Devemos considerar a necessidade de ouvirmos sempre as mesmas coisas na igreja. Sempre. Parece ser uma coisa renitente, não é? Mas a fé cristã é isso. Irmãos, Paulo já tinha tratado sobre sabedoria de Deus, sabedoria mundana, e ele termina o capítulo aqui falando outra vez a mesma coisa. Por quê, irmãos? Porque nós somos dados ao esquecimento deliberado. Nós costumamos lembrar de coisas que não deveríamos lembrar. Da nossa vida antes de Cristo, antes de conhecermos Jesus, pecados que cometemos, no estilo de vida que tínhamos, e como crentes nós lembramos e devemos refrear isso e não nos deliciar nessas lembranças. Ou pecados que cometemos depois de crentes e lembramos essas coisas e isso vem à nossa mente. E também ao contrário, nós nos esquecemos de coisas que deveríamos lembrar. Os irmãos lembram de Pedro, que Jesus tinha dito que ele negaria, né, o Senhor antes que o galo cantasse 3 vezes. E então veio uma mulher e começou a dizer: olha, você viu uma mulher, ele negou, veio outra, ele negou, e o galo cantou a 3ª vez. Aí o texto bíblico diz: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus: antes que o galo cante 3 vezes, negarás. Nós somos assim, irmãos. Costumamos esquecer daquilo que nós deveríamos lembrar. E lembramos de coisas que deveríamos ter vergonha de esquecer. Tá certo? E Paulo aqui está lembrando, repetindo aquilo que os crentes precisam ouvir. Tá? Precisam ouvir. A igreja é o lugar onde nós devemos ouvir as mesmas verdades, domingo após domingo, por várias razões, irmãos. Porque nós nunca, em primeiro lugar, nós nunca devemos pressupor que todos na igreja são salvos. Porque sempre tem alguém que ainda não percebeu Cristo, ainda não tomou uma decisão por Jesus e precisa fazer isso. Eu não estou falando de pessoa que está visitando, não estou falando disso, estou falando de alguém que já faz tempo e que entende intelectualmente destas coisas, mas ainda não foi salvo por Jesus e o coração não foi transformado. E a verdade que está na mente não desceu para o coração, e por causa de 15 centímetros, não é? Alguns dizem, né? 15 centímetros, ou mais do que isso, entre a mente, mais de 15 centímetros, e o coração, uma pessoa vai para o inferno. Por causa da distância entre poucos centímetros. Ela percebeu, mas ela não faz nada com isso que ela percebeu, e todas as verdades ecoarão por toda a eternidade, nos seus ouvidos, na sua alma, no inferno, porque foi o dia da salvação, da visitação de Deus sobre a sua alma, e ela simplesmente rejeitou. Também? E é por isso que nós pregamos o Evangelho, chamando pecadores a Cristo, todos os domingos. Todos os domingos. A igreja não é um lugar, irmãos, para ouvir novos insights. Tá? Um lugar para o pastor, para quem quer que seja que esteja aqui, dê palavras motivacionais. Não é um lugar para transformar isso aqui num novo espaço com fumaças, com luzes coloridas aqui para mais pessoas chegarem e tem coisas novas acontecendo aqui. Não é um lugar para isso. É um lugar simples em que nós oramos, cantamos a Jesus, ouvimos a palavra e voltamos para casa
pensando nestas coisas e sendo transformados por isto. E pode ser que você, daqui a um ano, você não, menos do que isso, você não se lembre desse sermão aqui. No próximo mês, talvez você não lembre de boa parte do que eu disse aqui. Mas isso não significa que Deus não agiu no sermão através de ti. Ele age, e age muito, irmãos. E se você tem anos na fé, é porque Deus usou todos os sermões que você ouviu durante todos estes anos, as mesmas verdades, para que você continuasse crente até hoje, por mais que você não lembre de muitas dessas pregações. Irmãos, eu não lembro da comida que eu comi ano passado, nesse mesmo dia. Mas aquela comida, aquele almoço, aquele jantar me fez bem, me nutriu, e é por causa dele que eu tive força para acordar no dia seguinte. Eu não lembro de todas as comidas que a minha esposa faz, eu gostaria de lembrar. Mas eu não lembro, mas todas aquelas as refeições que ela fez durante esses 13 anos me sustentou, embora eu não lembre cada um delas, mas me serviu. Você pode não lembrar cada um dos sermões que você ouviu, mas Deus usou cada um destes sermões para te sustentar espiritualmente. É por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui. E a igreja não é um lugar para ouvir novidades. É um lugar para ouvir velhas verdades, fielmente pregadas, mas infelizmente abandonadas por muitas igrejas, porque não é isto que faz a igreja encher. Amém? E a minha última aplicação, meus irmãos, é que parece clichê, mas é o que o texto diz. O que é, irmãos? O cristão pertence a Cristo. O último versículo fala sobre isso. Minha última aplicação é esta: o cristão pertence a Cristo. Irmãos, Paulo termina o capítulo 3 com essa expressão: e vós de Cristo. Tá? Aqui ele está afirmando algo verdadeiro sobre esses crentes, mas ao mesmo tempo é uma oposição àquilo que os coríntios diziam. Os irmãos lembram, lá no capítulo 1, versículo 12, quando os coríntios diziam assim, o Paulo dizia: por que vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, não é? Eu sou de Apolo, e outros, eu sou de Cristo. Então Paulo aqui está dizendo, vós de Cristo, não ratificando aquele partido, aquele partidarismo em que algumas pessoas diziam, não, eu não pertenço a Paulo nem a Apolo, eles são seguidores de homem. Comigo é Jesus direto. Esse individualismo cristão que hoje existe muito, não é isso. Paulo está dizendo que vós, no plural, não é? Pertencem a Cristo. Vocês pertencem a Cristo, porque vocês foram comprados por Cristo. Cristo pertence a vocês. Não é o sentido divisionista. Tá? Paulo foi ainda mais abrangente. E ele afirmou não somente que aqueles crentes tinham Cristo, que se você é crente, você tem Cristo em sua vida. Mas ele foi além. E Paulo diz aqui que Cristo os tinha. Eles pertenciam, não somente Cristo pertencia a eles, mas eles pertenciam a Cristo. Assim como Cristo pertence ao Pai. Os coríntios, irmãos, apesar de todos os seus erros, suas falhas, seus pecados, e aqui tem muitos, e no decorrer da exposição veremos muitos outros, ainda assim, Paulo os reconhece como cristãos. E se Paulo os reconhece como cristãos, irmãos, nós não somos autorizados a dizer sempre que irmãos que erram e que pecam, porque têm um pensamento diferente do nosso, não são crentes. E às vezes nós somos apressados em fazer isso. Está um filho de Satanás, que não é assim, irmãos, a nossa linguagem. Não deve ser assim. Ser com amor, temperança. Mesmo sobre alguém que não pertence a Cristo, deve haver amor e temperança, coisas que esses coríntios não tinham. Não pode haver amor e temperança, às vezes, quando a gente ouve, irmãos, ouve coisas terríveis, crente dizendo, isso são esquerdopatas, irmãos. Como é que um descrente, mesmo dependendo da sua ideologia política, ele vai ouvir a voz do Evangelho passando por sua boca se você o xinga? Estas feministas não valem nada. Irmãos, nós não podemos fazer isso. Nosso amado mestre não fez isso. Os apóstolos do Senhor não fizeram isso. E quando o Senhor fez isso, chamando de hipócritas, os fariseus, ele falava de pessoas que conheciam a palavra e estavam deliberadamente negando Cristo encarnado ali na sua frente.
Cristo não está encarnado na frente de alguém com quem você debate, pessoal, ou virtualmente. Ele precisa ouvir o Evangelho vindo da sua voz. Ele não quer ouvir alguém iracundo, antipático, que está sempre ali para poder reclamar de qualquer coisa. Alguém até, certas pessoas até já disseram, né, que um crente conservador é alguém que está com raiva de alguma coisa em algum lugar. Eu temo que, às vezes, essa definição ela está correta. Muitas vezes, irmãos. Onde é que está o espírito manso e humilde de Cristo? Esses coríntios aqui estavam arrogantes demais. E Paulo, através desta carta, nos ensina a confrontarmos uns aos outros acerca disto. Porque Paulo termina dizendo que, apesar deles, ainda assim, Jesus pertencia a eles e eles pertenciam a Cristo. Apesar de nós, irmãos, da nossa arrogância, da nossa empáfia, da nossa truculência, dos nossos pecados, vamos dar nomes aqui a isto mesmo, que são pecados, apesar disso, irmãos, Deus, Ele perdoa o crente, se ele se arrepende. E Ele ama perdoar. Tá? E é só um crente perdoado, transformado por Jesus, é que pode dizer: a vida e a morte pertencem a mim, como Paulo diz. Uma expressão ainda mais em sintonia fina, mais detalhada. Um sabedouro chamado Zacarias Sinos, no século XVI, ele foi um reformador também, na parte protestante da Alemanha. Ele escreveu um catecismo bem protestante, e é usado entre as igrejas reformadas da Europa. É chamado Catecismo de Heidelberg. E a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, irmãos, é belíssima, e a resposta também. E a pergunta é assim: qual o teu consolo, o teu único conforto na vida e na morte? Qual o teu único conforto na vida e na morte? E a resposta é: o meu conforto, o meu único conforto na vida e na morte é que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço corpo e alma na vida e na morte a meu fiel Salvador. Esse aqui é o verdadeiro conforto do crente na hora da morte. É o verdadeiro. A palavra de Deus é que nos mostra a melhor maneira de viver e a mais nobre maneira e mais confortável maneira de morrer. Morrer sem Cristo é uma coisa terrível. Ir para o inferno, à sombra de uma pregação, à sombra de um púlpito, é uma coisa terrível. Horrível. Só existe uma maneira de ter conforto na morte: é estar em Cristo. Era sobre isso que Paulo falava. Estar em Cristo. E, meus irmãos, para isto nós precisamos uns dos outros. E mais especificamente, aqui, no sentido pastoral de Paulo, Paulo está fazendo isso com estes irmãos, com esta igreja de Corinto. E se Deus me conceder graça, eu também quero fazer isso convosco. É fazer com que os irmãos se preparem para ter um único conforto na vida e na morte. Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículo 19, ele disse que insistiria nestas coisas até que Cristo fosse formado em vós. Irmãos, este é o trabalho de todo ministro da palavra, é que Cristo seja formado no meio de vós. E para isso, meus irmãos, envolve várias coisas. Chateação, envolve não gostar do que o pastor falou, a pregação está muito dura, o pastor pregou muito sobre amor, precisava pregar sobre o pecado e falando de tal, não pregou. Envolve muitas coisas, mas em todas elas o trabalho dos ministros de Deus é que eles formem Cristo no meio do rebanho. Esse é o trabalho. E, meus irmãos, falando sinceramente, se eu puder fazer sequer com que um cristão, um de vocês, um membro, uma ovelha de Jesus aqui, possa ter um conforto na hora da morte, por causa da palavra que eu ouviu aqui, eu estarei muito mais satisfeito. Pronto, para mim, já estou realizado. Se você tiver o conforto na vida e na morte. Tá? E eu quero terminar com essa palavra do pastor Ebenezer Scott. Que percebendo estas coisas, ao visitar um membro de sua igreja, uma senhora, já estava moribunda, estava com cancro. Nas suas horas finais, ele chega lá, há um odor na sala terrível,
e ela mesma já está com aquele corpo já tomado por tumores. E ele chega para falar com ela. E então, no meio daquela situação, esse pastor escocês, Ebenezer Skye, puritano, do século XVII, ele aproxima a cadeira, chega próximo a esta senhora, membro de sua igreja, e pergunta amavelmente, com muita calma, acerca da sua prontidão de ir para o céu. O que é que ela acha que vai ser da sua vida nas próximas horas? Então ela lhe assegurou: pastor Skye, eu estou pronta para partir, a fim de habitar com Cristo, porque estava naquelas mãos das quais ninguém poderia tirá-la, como o Senhor falou, estão nas minhas mãos, e ninguém poderá arrebatá-la das mãos do meu Pai. Então Skye me perguntou: minha irmã, você não tem medo de escorregar por entre os dedos da mão dele no final? Isso é impossível por causa do que você nos ensinou, pastor. Ela respondeu: e o que eu lhe ensinei? A irmã, ele indagou a irmã. Ela lhe disse: o Senhor nos ensinou que estamos unidos com Cristo e somos parte de seu corpo. Não posso escorregar por entre os dedos dele, porque eu sou um dos dedos do meu Senhor. Além disso, Cristo pagou um preço muito elevado por minha redenção, para livrar-me das mãos de Satanás. Se eu me perdesse, eu perderia a minha salvação, Cristo perderia a sua glória, porque uma de suas ovelhas foi perdida. Essa irmã entendeu direitinho o sermão, não é? Se eu puder trazer um conforto para você, e você perceber o Evangelho, e ter um conforto na hora da morte, para mim vai ser o suficiente, meus irmãos. Por mais que você fique com raiva de mim, se eu conseguir formar Cristo em vós, para mim será o suficiente. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, obrigado pela tua palavra, Senhor, porque o Senhor nos conforta, não só na vida, mas na morte, e não há conforto melhor, Senhor, porque tudo é nosso, Senhor, a vida, a morte, os pregadores da tua palavra, Cristo é nosso, todas as coisas foram dadas a nós por intermédio dele. Assim nos ensina, Senhor, a termos o coração manso e humilde como nosso Salvador, Senhor. Ó Deus, não permita que sejamos sábios segundo o nosso próprio conceito, que tenhamos um alto padrão, uma alta opinião acerca de nós mesmos, Senhor, mas humilha-nos, Senhor, pelo poder da cruz, que abate até o mais alto arrogante, Senhor. Que o Senhor abata a nossa arrogância, o nosso ego, Senhor, e nos traga arrastado em humilhação até o trono da glória, Senhor. Faz isso em nós, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quero convidar os irmãos a ficarem